Fala pessoal do Matemática Rio, tudo bem? Meu nome é Rafael Procópio e nesse vídeo aqui eu venho trazer um aulão ao vivo incrível que eu dei lá no Catraca Livre, que foi para preparar aí a galera, né, dar algumas dicas básicas e preparar o pessoal para o Enem, na parte que trata aí de grandezas proporcionais principalmente. Falamos do que mais cai, etc. Foi um aulão bacana, a galera me pediu muito para colocar aqui no canal. O Catraca Livre abriu essa opção. Muito obrigado ao Catraca por disponibilizar o vídeo para colocar aqui no canal. E como sempre, vamos juntos. Eu espero que essa aula aí facilite a sua vida nos estudos. E vem comigo contando com a minha ajuda sempre. Eu tô aqui, sempre que você precisar, eu vou estar aqui sempre com um sorriso no rosto para te ajudar e fazer você mitar na prova do Enem. Beleza? Então confira o aulão. Muito bons estudos para vocês aí. E como sempre, vamos juntos. Acesse a nossa plataforma www.matematicario.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem em matemática. Agora, vem comigo! Boa tarde, tudo bem, galera? Eu tô aqui com o professor Rafael Procópio, que veio passar um pouquinho de calor com a gente aqui em São Paulo. Saí do Rio para passar calor em São Paulo. Não é? E para quem já conhece todo o trabalho do professor, ele vai dar uma super aula aqui com dicas de matemática para quem quer arrasar aí no Enem que tá chegando. A Natália falou se o vídeo é só no Facebook. Sim, Natália, é só aqui no Facebook, não vai pro YouTube. Depois esse vídeo vai estar numa matéria que a gente fez sobre o Rafael e o trabalho dele com outros vídeos também. Mas fique tranquila que não vai sair daqui do Facebook, vai estar aqui, não vai sumir. E é isso, gente. Eu vou deixar agora aqui vocês com o Rafael, que vai, enfim, tirar as dúvidas de vocês. Mandem aí nos comentários. A gente também vai linkando o canal, o site dele, para vocês também conhecerem um pouco mais. Fique aqui com a gente, a aula vai ser super legal, a gente tá aqui super empolgado. E vocês vão curtir. No Twitter também tem ali uma palhinha, se vocês quiserem acompanhar por lá, mas fiquem aqui com a gente, tá mais legal. Então, beijo, até mais. Boa aula. Valeu, Tamires, obrigado. Eu agradeço ao Catraca Livre pelo convite. Eu sempre gosto de dar aula para todo mundo. Eu sei que eu tô falando para uma câmera aqui, é estranho. Eu conto uma piada, a câmera não reage, pelo menos aqui tem uma plateiazinha que vai reagir ou não, né? Mas, pessoal, é muito importante agora nesses momentos iniciais aí que vocês deem aquela curtida, sentem o dedo aí naquele coraçãozinho, na risada, enfim, né? Vamos compartilhar o vídeo, que o Facebook tem essa coisa de bom, né? A gente pode compartilhar a educação. E compartilhar a educação sempre traz coisas boas para o nosso perfil, a educação do nosso país precisa de incentivo. Eu sei que tem gente aí que tem dificuldade de estudar matemática, acha matemática difícil. Por exemplo, o Jean, né, comentou aí que matemática é difícil, sai matemática, por que é tão difícil? Galera, matemática, na verdade, ela não é difícil. Por que o pessoal acha que matemática é difícil? Pelo seguinte, eu sempre comparo a matemática como uma construção, como um edifício em construção. Então, ela é uma matéria sequencial. Então, para você aprender uma coisa nova em matemática, você tem que saber o que veio antes. Não adianta eu querer resolver alguma coisa de polinômio, de teorema de Pitágoras, se eu não sei potenciação, se eu não sei calcular valor numérico de expressão algébrica, se eu não sei resolver uma equação, é ou não é? Então, você tem que saber, tem pré-requisitos. E a galera buga, né? Como eu sempre falo lá no meu canal, a galera fica bugada. Então você não bugue, desbugue-se. Eu estou aqui para isso. Então você tem que entender a matemática básica, que é o alicerce desse edifício, para você poder construir novos andares. Porque se a sua base em matemática não estiver bem construída, quando você for construir esse arcabouço aí de conhecimento, o seu prédio vai ruir. E é isso que acontece. É por isso que a galera tem tanta ojeriza à matemática. Porque não compreende a base. Aqueles assuntos mais básicos. Aí você vai falar assim, mas professor, eu sei somar, subtrair, multiplicar. Galera, matemática não é só cálculo. Tem muita gente que confunde e acha que matemática é só fazer continha. Eu lembro quando eu era estudante, eu falava assim, eu sou bom em matemática, não sei o quê. As pessoas perguntam logo, então quanto que é a raiz quadrada de 2947? Como assim, né? Eu não sou uma calculadora ambulante. Eu sou só uma pessoa que é boa em matemática. Matemática não é só cálculo. Matemática também é noção espacial, por exemplo, que é muito importante. Imagina, você vai lá dirigir o seu carro, né? Como é que você, sem ter noção espacial, como é que você vai dirigir seu carro, estacionar? Né? Não tem como jogar um esporte, futebol, vôlei, enfim. Você precisa de noções de matemática que não tem nada a ver com cálculo. E o que a gente vai ver no nosso aulão de hoje aqui tem muito sobre isso também. Eu não vou aqui ficar só fazendo cálculo, as questões que eu separei no final. A gente vai resolver sem cálculo, só na nossa cachola aqui. Então, eu sugiro que você que está assistindo esse vídeo aí, que tem dificuldade em matemática, que assista, porque eu vou tratar de um assunto muito especial, que é um dos que mais caem no Enem,
tá? E também é de matemática básica, que a galera não domina, a galera buga e por isso tem dificuldade e acha a matemática difícil depois. Então, Jean, se você não gosta de matemática, assiste esse vídeo aqui, compartilha com todo mundo, chame seus amigos e vamos começar aqui o nosso aulão, tá? Meu nome é Rafael Procópio, eu tenho um canal no YouTube chamado Matemática Rio, tenho meu site também, que é o www.matematicario.com.br, para a galera se preparar para o Enem. E hoje aqui a gente vai falar de matemática para o Enem, com dicas fantásticas. Eu espero ajudar vocês nessa reta final. Tem aí um pouco mais de 2 semanas para o Enem, é ou não é? Tá chegando, a galera tá nervosa, a galera tá ansiosa, então a gente está aqui para poder tirar as suas dúvidas mais básicas, né? Porque nessa reta final não adianta a gente ficar focando só naquilo que é mais complicado e deixar a matemática básica, que muita gente não domina, para trás. Então, gente, vamos pegar os assuntos que mais caem no Enem, dar um foco neles e principalmente naqueles assuntos que são mais básicos, para a gente poder gabaritar as questões mais fáceis do Enem, que no final das contas é o principal, é ou não é? Mas antes de começar nosso aulão de fato, vou falar um pouquinho sobre mim, né? Todo aluno gosta quando o professor começa a falar de si. Eu lembro quando eu era estudante, o professor falava assim, alguém fazia uma bagunça, o professor fala, começa a dar um esporro na turma, fazer aquele sermão e falar da vida dele, os alunos, epa, o professor vai falar da vida dele. Então, vou falar rapidinho da minha aqui, tá? O meu canal começou em 2010, tá? Mas o que de fato lançou o meu canal para o Brasil foi uma paródia que vocês devem ter conhecido, e agora é o momento de você compartilhar o vídeo, que vai ter uma paródia fantástica aqui, né? Compartilha com todo mundo, que foi a paródia do Bonde das Matemáticas. Para onde eu ia na rua, o pessoal falava, e lá o professor do bonde. Eu virei professor do bonde, olha que coisa louca. Mas a paródia do quadradinho de 8 chama Bonde das Matemáticas e você vai curtir ela agora aí, olha só. O bonde das matemáticas adora uma expressão. E pra começar, chama a multiplicação que resolve a fração. Vai. Com a dissociação. Vai. E potenciação. Vai. A pedido dos ledinhos, ela vem só explicando. Vem da trigonometria. 1 a 1 vai transformando. 1 a 1 vai transformando. 1 a 1 vai transformando. A quem no conhecimento ela vai te ensinando. Vem aqui geometria, calculando, integrando, derivando. E mais matemáticas vem ensinando para o povo. O meu QI é bem alto. Faz octógono de 8. Faz octógono de 8. Faz octógono, faz octógono, faz octógono de 8. Faz octógono de 8. Faz octógono de 8. Dá esse limite aqui que agora eu vou esculachar. Eu foge do cálculo, troco o x por 2, parênteses depois. 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0 é 0, 0 por 0 é 0. Tudo errado. Pessoal, e aí? Curtiram a paródia? É muito louco, né? Essa paródia em um dia deu mais de 1 milhão de visualizações. Aí para onde eu ia, eu era o professor do bonde, né? Então, se você assistiu a paródia aí e curtiu, a nossa aula vai ser nesse clima aqui, tranquilão de matemática. Matemática é legal, matemática é bacana, a gente precisa dela para o nosso dia a dia. Portanto, o Enem, da maneira como ele cobra a matemática, ela não é mais aquela matéria decoreba, né? Na verdade, matemática nunca foi decoreba. E vamos conhecer agora um pouquinho sobre o meu canal rapidamente aqui, né? O Matemática Rio, ele tem hoje quase 500 mil de inscritos no YouTube. É um dos maiores canais de matemática do Brasil e do mundo. É muito legal, a galera sempre assiste lá os vídeos. Tem aí a plaquinha de 100 mil inscritos quando eu recebi. Estamos nas redes sociais, é @matematicario em tudo. Facebook, Instagram, Twitter. Sou tradutor da Khan Academy, que é a maior plataforma de ensino de matemática aí do mundo também. Sou palestrante internacional e no ano passado eu fui eleito o melhor palestrante do mundo pela minha mãe. A minha mãe gosta muito das minhas palestras. Aqui, eu fui concorrer a um prêmio do jornal o Globo, chamado Faz a Diferença, como tendo sido uma das pessoas que fez a diferença na educação em 2014. Foi muito legal. Eu produzindo vídeo com os meus alunos, que eu adoro fazer vídeo. E eu tenho uma selfie com o Papa. Olha que coisa louca. Eu visitei o Papa esse ano, lá no Vaticano. Inclusive tem um videozinho do Papa. Eu não vou mostrar aqui para vocês com áudio, porque está em espanhol, mas eu falo para vocês o que rolou, né? Ficou alto, né? Mas enfim, eu fui lá com o Papa conversar com ele
e a gente conversou sobre o que uma pessoa precisa fazer. Ela está naquele lance da vida dela, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Não, não é assim. A palavra-chave que ele falou para mim foi, Procópio, as pessoas têm que ter motivação. Motivação é o principal. Então, você cria a sua motivação, crie não, né? Descubra o que te move, descubra a sua motivação, porque assim é muito importante, você vai seguir os seus sonhos, e mesmo que você não alcance aquele objetivo que você almeja, só de você correr atrás, você vai se tornar uma pessoa melhor, tenho certeza, certo? Outra coisa que eu faço no canal é o combate ao analfabetismo matemático. Analfabeto não é só aquela pessoa que não sabe ler e escrever. Tem um analfabetismo matemático também, das pessoas que não sabem calcular direito, erram cálculos simples, ou não têm noção de proporcionalidade, que é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Inclusive tem uns vídeos aqui que eu separei também para vocês, ó, de gente que... Ficou. Aqui, vamos tirar, pronto, tirou. Tá muito alto. Ao vivo é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, é igual como o Faustão fala. Mas vamos lá. Continue compartilhando aí, galera. Galera que muitas vezes faz videozinho na rua assim, com gente humilde, né? Que erra cálculos simples. As pessoas muitas vezes podem pensar assim, caramba, mas são pessoas humildes, não tiveram acesso à educação. Só que tem também vídeos de jornalistas, por exemplo, que erram cálculos simples em matemática. Tem um vídeo de uma jornalista que fala do prêmio da Mega Sena, né? Ela fala assim, porque a Mega Sena esse ano vai dar 280 milhões de reais. E aí eu fico pensando aqui comigo, 280 milhões. Se eu pegasse esses 280 milhões e dividir por 200 milhões de brasileiros, cada um ganha 1 milhão e ainda sobra 80 e fica todo mundo feliz. Será que é assim? Será que se eu pegar 280 milhões e dividir para 200 milhões de pessoas, cada pessoa ganha 1 milhão de reais? Acho que não, hein? Imagina, se cada pessoa ganhar R$1, já dá 200 milhões. Aí sim sobraria 80 milhões, é ou não é? Então, não é assim. Né? O prêmio teria que ser de 200 trilhões para que eu pudesse dar 1 milhão para cada brasileiro, certo? Então, vamos tomar muito cuidado quando a gente efetuar cálculos assim, principalmente quando for falar em rede nacional também, para a gente tomar cuidado para não pagar mico e não vacilar em contas simples de matemática, beleza? Só que tem, assim, como eu falei para vocês da motivação, que eu fui lá com o Papa, conversei com ele, e ele falou para mim, não, tem que encontrar motivação na sua vida. Eu quero que você, quando estude matemática, que você estude matemática igual o Bambam. O Bambam, por exemplo, ele usa a matemática como motivação para fazer o bodybuilder. Lembra do bodybuilder lá que fala, né, bodybuilder? Que tal a gente fazer um brain builder? Vamos construir o nosso cérebro aí. Vamos fazer o nosso cérebro pensar matematicamente. Beleza? Vamos ver o vídeo do Bambam agora então. Aqui é lugar de estar focado. Tá ligado como que funciona? Vamos lá, Bhaskara, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Hora do show. Vem comigo, Bhaskara, vem. Vem comigo, eu tô focado em você, vem. Aqui é física, p***. É igual a MC ao quadrado. Vai, miócitos, explode, miócitos. Vai, miócitos, p***. Como é que não vai dar? Sair de casa comigo pra caralho. Aqui é binário. Hora do show, 01, 001, 0001, 100, 01. E aí, galera, curtiram o vídeo do Bambam aí falando de matemática? Ele usa a matemática como motivação. Então, por que você que está do outro lado aí, que acha a matemática difícil, acha a matemática complicada, comece a estudar o básico. O básico da matemática já é algo surpreendente, é muito legal. Quando a gente compreende os meandros da coisa aí, né? Por que as coisas são como são, a nossa vida tem muito mais sentido, é ou não é? A gente usa matemática na cozinha, na hora de fazer qualquer prato, né? A gente usa matemática no trânsito, a gente usa matemática em todos os campos da nossa vida. Não importa se você gosta dela ou não, você tem que usar, você precisa dela. Então por que não a gente não se dedica para entendê-la um pouco melhor, né? Então é esse o meu trabalho, o do combate ao analfabetismo matemático. E, assim, tem o analfabetismo de língua portuguesa, o matemático, e o científico também, que muita gente fala muita baboseira aí em relação à ciência, né? Então a gente tem que combater essas ignorâncias. Vamos deixar de ser ignorantes. Ignorante não é uma palavra feia, porque ignorante é a pessoa que ignora alguma coisa. Então se eu falo assim, eu não gosto de matemática, aí eu começo a ignorar o estudo da matemática. Não vamos ignorar. Não sejamos ignorantes, beleza? Então, assim, se você não quer ser ignorante, se você curte matemática ou está acompanhando o nosso aulão aqui, já senta o dedo no like aí no Catraca Livre, é muito importante para a gente espalhar essa aula para todo mundo. Essa aula tem que ir para o Brasil inteiro. A galera do Brasil está se preparando para o Enem. São mais de 10 milhões de pessoas fazendo o Enem.
Portanto, senta o dedo no like, no coraçãozinho, na carinha de feliz, enfim, vamos compartilhar. E comenta aí, manda suas perguntas que no final a gente vai responder aqui as perguntas que vocês mandarem nos comentários. E compartilha, é muito importante para que mais pessoas se juntem a nós, beleza? Vamos ultrapassar 1000 aí. Eu quero mais de 1000, 1500, 2000 pessoas assistindo esse nosso aulão aqui ao vivo. Beleza, pessoal? Compartilha aí. Então é o seguinte, vamos falar agora especificamente do que eu vim fazer aqui, né? Falar dos assuntos mais quentes para o Enem de 2015. O que será que mais cai no Enem em matemática? Eu fico pensando, né? Matemática é a maior prova do Enem. É a única prova que tem 45 questões, é ou não é? As outras provas aí misturam outras disciplinas, a de matemática é específica. Só para matemática são 45 questões e cai muita coisa. Só que algumas coisas caem com maior frequência na prova do Enem, certo? Vamos ver aqui o que mais cai na prova de matemática. Antes de ver o conteúdo, eu tenho na minha cabeça que o que mais cai em matemática no Enem, na verdade, são lágrimas. Muitas lágrimas vão cair, né? Principalmente das pessoas que não estudam. E você que está assistindo essa nossa transmissão aqui, você é um privilegiado, que você já não está zerado. Tem muita gente, olha só, quando eu falo muita, é muita mesmo. Quando eu faço aulão ao vivo lá no meu canal, tem muita gente que fala, professor, ainda nem comecei a estudar para o Enem, está zerado. Você que está aqui assistindo esse aulão não está mais zerado em matemática. Então você tem certeza que ao saber o que mais cai e depois a gente abordar um assunto mais profundamente, que é um assunto que mais é cobrado no Enem, eu tenho certeza que você não vai estar mais zerado e vai garantir várias questões na prova de matemática. É por isso que eu peço o seu compartilhamento, o seu like, o seu gostei aí, beleza? Então vamos lá então, ó. Vamos ver o que mais cai na prova de matemática dos assuntos que a gente estuda, né? Aí eu coloquei na ordem para vocês, olha só. Grandezas proporcionais. Seria muito simples se eu chegasse aqui e falasse assim, cai grandezas proporcionais, cai geometria espacial, cai funções, cai aritmética e só. Não, a gente tem que se aprofundar, ser mais específico. Olha só. Grandezas proporcionais, o que cai desse assunto? É o que mais cai no Enem. O que mais cai, razão, regra de 3, porcentagem e escalas. A gente vai dar uma ênfase aqui à regra de 3, beleza? A questões que envolvem proporcionalidade em si, né? E com regra de 3 simples, composta, enfim, com proporção, a gente consegue garantir várias questões da prova de matemática. São questões de matemática básica do ensino fundamental. Aí você vai falar assim, professor, então é do ensino fundamental, estou dominando, está tudo dominado, beleza, vou tirar 10. Só que não, muita calma nessa hora. Quando você, assim, matemática é uma disciplina que pode ser fácil estudar regra de 3 e proporcionalidade, mas se eu quiser complicar numa questão, eu complico. Tem uma questão do Enem de 2009, que é uma questão das mais difíceis de proporcionalidade, que envolve regra de 3. Então eu não vou abordar essa questão aqui na nossa aula, mas lá no canal do Matemática Rio no YouTube, a gente tem, galera, todas as questões de matemática resolvidas em vídeo. Então se você tem aí, está estudando para matemática, está com as suas provas anteriores do Enem aí, e quer saber a solução de alguma questão, bugou, travou em alguma questão, vai lá no canal que você tem tudo isso, tem uma videoteca imensa lá, são mais de 1.200 vídeos de matemática para você estudar, beleza? Então tem todas as soluções em vídeo do Enem lá para você. Então a gente vai se aprofundar aqui mais em regras de 3, beleza? Vamos falar aqui de proporcionalidade. Mas outro assunto que cai bastante é geometria espacial. O que de geometria espacial que cai bastante, Procópio? Olha só, volumes, planificação e visão espacial. Projeção ortogonal, quando você tenta visualizar uma figura no espaço, é ou não é? E dentro dessa parte aí de volume, saber as fórmulas assim não é tão fundamental. É óbvio que se você souber, com a prática você chega à perfeição. Se você souber as fórmulas é muito melhor, mas tem questão do Enem que muitas vezes eles dão a fórmula para você, né? É mais para você saber usar, né, o seu raciocínio lógico para resolver uma questão do que propriamente usar uma fórmula de decoreba, né? A matemática não é decoreba, como eu falei. Planificação. Eu sugiro, em geometria espacial, que se você tem esse problema de ter essa visualização, não consegue enxergar as figuras tridimensionais, que você faça modelos na sua casa. Imagina um cubo sendo planificado. Aí se você não consegue visualizar aquele cubo planificado, né, o cubo é uma figura tridimensional, feita por 6 quadrados, né, 6 faces quadradas, que a gente pode muito bem abrir e representar num plano. Isso que é a planificação. Se você não consegue fazer essa visualização, faz um cubo na sua casa, né? Dobra lá certinho, faz um cubo, depois abre ele, vê como é que funciona, que quando você manipula esse objeto fisicamente, ele fica muito mais fácil para você perceber as coisas nele e se dar melhor na prova do Enem também. Então tem essa dica aí fantástica para você que tem dificuldade com geometria espacial nessa parte de visão aí, né?
Funções. Funções é um assunto de matemática muito importante. Se você que está do outro lado aí vai fazer engenharia, vai fazer arquitetura, qualquer ramo de ciências exatas, né, que trabalhe com exatas, você vai precisar de funções. Até porque quando você aprende cálculo, que é uma matéria fundamental lá do ensino superior, você usa muito essa parte de funções aí. Beleza? Então dê uma ênfase ao estudo de funções se você quiser seguir dentro da carreira de exatas, engenharia ou qualquer área da matemática, física, química, enfim, né? E o que mais cai de funções? Olha só, lei de formação, quando ele dá no problema lá os dados para você descobrir a fórmula que representa aquela função, os gráficos, e quando eu falo gráfico, não é aquele gráfico que você tem que olhar o gráfico, interpretar e tirar as informações daquele gráfico, não é interpretação de gráfico, é gráfico de função, isso cai bastante também. Função afim, que é aquela função conhecida como função do primeiro grau, é ou não é? Que é a mais básica de todas, mas que muita gente buga e pode cair também, você pode confundir muitas vezes a função afim com questões de progressão aritmética, que no final das contas ali vai ser a mesma coisa, né? Função quadrática também, fórmula de Bhaskara, gráfico, né, que é a parábola. Então, você tem que compreender aí como é que funciona a função quadrática também, né? E função exponencial, que também sempre cai no Enem, uma ou duas questõezinhas de função exponencial. Então, função é uma matéria importantíssima em matemática e dentro das ciências exatas aí, beleza? Aritmética. O professor Girafales sempre tentou explicar que a aritmética, mas ele nunca concluía, né, pessoal? Mas a aritmética é o estudo, né, das operações e dos números, certo? Então, contas de adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação, tudo isso, tudo que mexe com números e suas operações, fazem parte da aritmética. E aqui eu dou uma dica fantástica para você ganhar tempo na prova do Enem, porque você sabe que o Enem é tempo. Na verdade, ele não avalia se você sabe muita matemática ou se sabe pouca matemática. Ele avalia a sua capacidade de administrar o tempo. E para você ganhar tempo na prova de matemática, já que você tem que dedicar aí mais ou menos, em média, tá? 3 minutos em cada questão, é muito importante que você saiba fazer cálculos simples, cálculos mentais. Todos os cálculos que aparecerem na prova lá, se você conseguir efetuá-los na sua mente, você vai estar com uma vantagem incrível em relação aos outros candidatos. Lá no meu canal tem 2 vídeos que eu dou várias dicas de como fazer cálculo mental para você, né? Então você tem aí várias dicas incríveis para você bombar nas operações aritméticas, o que é muito importante, beleza? Qualquer segundinho que você ganhe nas questões de matemática já é muito importante. E fazer cálculo mental no Enem não é nem tão difícil assim, porque quando você avalia as alternativas das questões, você tem lá normalmente um distanciamento entre elas. Então você pode fazer o quê? Estimativa. Quando você começa a estimar o resultado, por exemplo, se eu tivesse uma conta 1502 dividido por 3,02, o que eu iria fazer nesse caso? Eu iria fazer essa conta cheia de vírgula que iria me tomar bastante tempo? Claro que não. Eu ia arredondar. Eu ia fazer 1.500 dividido por 3, que dá igual a 500, e iria ver nas alternativas qual que se aproxima mais. É assim que funciona. Cálculo mental, arredondamento, estimativa. Isso é muito importante para você ganhar tempo, já que o Enem ele é tempo. Tá? Ele é uma maratona que avalia aí a sua capacidade de resistência mental, né? É mais uma prova de resistência mental do que de conhecimento. Então, se você puder ganhar tempo fazendo questõezinhas assim dessa forma, você vai estar muito bem e à frente dos outros candidatos. Portanto, eu recomendo que você faça aí os cálculos de cabeça. Enquanto isso, se você está aqui assistindo esse vídeo e já absorveu essas informações, novamente, tá, galera? Compartilha. É uma palavra aí que tem que ser do nosso dia a dia, que já é do nosso dia a dia, né? A gente já compartilha tanta coisa no Facebook, vamos compartilhar a educação, vamos compartilhar dicas do Enem, vamos ajudar a galera a bombar no Enem, beleza? Sai compartilhando aí, sai dando seu like, que isso vai ajudar bastante gente, eu tenho certeza. E no comentário também, você pode chamar seus amigos aí, fala pra galera que tá tendo um aulão ao vivo incrível do professor Rafael Procópio. Vamos lá então, hein, pessoal. Frações, números decimais, também sempre cai muito. E frações é um conteúdo aí também da matemática básica, né? Você vê que, basicamente o que eu falei aqui, ó, grandezas proporcionais, a parte de aritmética, geometria espacial e funções não, é mais ensino médio mesmo, mas grandezas proporcionais, aritmética, a parte de geometria plana ali também, tudo isso é matemática básica, você aprende no ensino fundamental, o que não quer dizer que é muito fácil, até porque tem gente aí que odeia matemática como um mecanismo de defesa, né? Quando a gente fala assim, ai,
eu odeio matemática, porque na verdade a gente não compreende. Eu tenho uma frase que eu sempre falo assim, a gente só pode gostar daquilo que a gente entende. Eu nunca vou gostar do que eu não entendo. Então, como mecanismo de defesa, eu falo que eu odeio. Quando na verdade eu não entendo, eu não compreendo. E para compreender matemática, a gente tem que saber a matemática básica. Eu já falei várias vezes isso, mas eu repito quantas vezes forem necessárias, né? Para o seu edifício de conhecimento não desabar. Beleza? Então, ó, frações, que é conteúdo de matemática básica, números decimais, conteúdo de matemática básica, e análise combinatória. Quando você tem questões que envolvem contagem, aí você já não está mais no ensino fundamental, está no ensino médio, e são muitas questões difíceis da prova do Enem, aquelas que trabalham com combinatória. Mas é um conteúdo que cai bastante. Pode ser fácil, pode ser difícil, normalmente são questões um pouco mais difíceis, mas são questões importantes de você estudar também combinatória, beleza? E lá no canal também tem vídeo de combinatória, tem uma vasta videoteca para você estudar lá. Tudo gratuito no YouTube, né? Estatística. Estatística é um ramo também da matemática que sempre cai no Enem, principalmente as medidas de tendência central, né? Por exemplo, a média, aritmética, que é o que cai muito, e mediana, né? Moda não diria que é uma medida de tendência central, até porque moda é aquilo que mais se repete, né? Quando você tem lá uma roupa que está na moda, por que a gente fala que a roupa está na moda? Porque muita gente está utilizando aquela roupa. Então, quando você trabalha com moda em estatística, você está procurando informações que mais se repetem. E não necessariamente essas informações estão no centro. É por isso que não é uma medida de tendência central. Pode estar no começo da distribuição, pode estar no meio, pode estar no final, enfim, nesse intermédio aí. Tranquilo? Então, moda é aquilo que mais se repete. E isso cai bastante também na prova do Enem. Mediana. Mediana e média aritmética são medidas de tendências centrais que sempre caem. Questões de média caem pelo menos 1, 2, 3 na prova do Enem. E de mediana cai 1 ou 2 em todas as edições, é ou não é? Portanto, você tem que dar ênfase aí ao estudo de estatística, principalmente naquele primeiro ali, ó, a interpretação de gráficos. Gráfico, galera, não é bom só em matemática. Se você interpreta gráfico legal, se você tem o costume de ler jornal, você já vê muito gráfico em jornal. Se você está acompanhando as eleições aí, você já vê muitos gráficos na televisão, né? Então, gráfico está no nosso cotidiano, não tem jeito. A gente tem que saber interpretar, retirar informações do gráfico e agir sobre essas informações que a gente tira. E interpretação de gráfico cai muito. Sempre cai, sei lá, umas 5, 6, 7 questões no Enem de interpretação de gráfico. E não são questões das mais complicadas. E se você interpreta bem um gráfico, você não acerta só questões de matemática. Você vai acertar questões de física, questões de química, até história, geografia. Tudo isso trabalha com gráfico. Gráfico é uma matéria interdisciplinar. A matemática, normalmente, ela se embrenha em outras disciplinas, né? Quando você estuda escala, por exemplo, escala está dentro de geografia, né? Está dentro de matemática. Então você consegue abordar esse conhecimento em outras disciplinas. Na nossa vida, nada está assim, isso aqui agora é matemática, isso daqui agora é geografia, isso daqui agora é química. Não. Na nossa vida tudo acontece ao mesmo tempo. Então, a gente não tem que estudar as matérias como se elas fossem conhecimentos separados. Todas têm conexão, todas têm interseção. Então é muito importante que você perceba essas conexões aí. Tranquilo? Então, ó, interpretação de gráfico também. Tem aula lá no canal Matemática Rio de interpretação de gráfico, uma aula sensacional, fantástica, que você vai aprender bastante. Beleza? Geometria plana, a parte de perímetro, área e figuras planas, principalmente quadriláteros e triângulos, cai muito, né? A parte de trigonometria, tem gente que fala assim, trigonometria, professor, trigonometria, por favor, para o Enem. Trigonometria não é uma matéria que cai muito no Enem, sempre cai pelo menos uma. Teve ano que nem caiu trigonometria, mas cai uma ou no máximo 2 questões de trigonometria na prova do Enem, né? Não é uma questão assim que não é uma matéria que você, como cai no Enem, né? Por isso que eu não coloquei ali, né? Só que assim, a gente antes de entender trigonometria, tem que entender triângulo retângulo, tem que entender as relações métricas no triângulo retângulo, portanto são matérias que são pré-requisitos. Não adianta você pegar e já estudar direto a trigonometria, que você não vai entender nada, é por isso que a galera fica bugada, porque não sabe o pré-requisito. Então você pega tudo que precisa de conhecimento prévio para aprender trigonometria ou qualquer outra disciplina de matemática e estuda antes, para que você vá sem estar zerado. Que assim você vai compreender mais, vai gostar mais, vai fazer muito mais sentido para você. Matemática tem que fazer sentido, beleza? E a parte de probabilidade ali embaixo, né? Probabilidade normalmente são questões
bugantes, como eu falo lá no meu canal, vou falar aqui agora, a galera fica bugada em probabilidade. São questões difíceis, então assim, se você por acaso está zerado nesse momento, eu não diria para você dar ênfase em probabilidade, né? Porque apesar de cair bastante nas provas do Enem, pelo menos umas 3 ou 4 questões, às vezes 5 de probabilidade, são questões difíceis. E eu vou explicar um negócio aqui para você que é muito importante, e agora você vai compartilhar de novo esse vídeo, porque o Enem, ele não contabiliza exatamente quantos acertos você teve, mas sim quais foram as questões que você acertou. É isso aí. Ele usa um negócio chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item. Então, se muita gente acertou uma questão, a maioria lá acertou uma determinada questão, aquela questão é considerada uma questão fácil. Então, ela vai ter lá um determinado valor. E quando muita gente erra uma determinada questão, aquela questão é uma questão difícil. E ela vai ter um outro valor. E aí o que acontece? O Enem está preocupado com a coerência nas respostas. Se você resolve um monte de questão fácil errada e a difícil você acerta, não tem coerência nenhuma aí. Aí, quer dizer, a sua nota não vai ficar tão alta. É muito melhor você acertar 10 questões fáceis do que acertar 10 questões difíceis. Beleza? Então, dê ênfase naquilo que você sabe. E o que é muito importante, quando for resolver questão, você, se não souber uma determinada questão, você pode pular, né, e partir para a próxima. E deixar as mais difíceis para você no final. Mas, professor, como é que eu vou saber qual é a difícil e qual é a fácil? Faz a difícil, aliás, faz a fácil para você. Aquilo que você souber responder de cara, você já faz. Aquela que você acha que sabe responder, você deixa marcado lá e depois você retorna na questão. E as difíceis, quando sobrar lá um tempinho, você se dedica a elas. É assim que funciona, é assim que você vai ganhar tempo, é assim que você não vai dar mole e a sua nota vai ficar lá no alto. Beleza, pessoal? Lembrando que o acerto médio do Enem, em questões aí de matemática, são 45 questões. E a galera acerta numa média entre 12 e 16 questões na prova. Olha só, é muito pouco. 1/3, mais ou menos, né, das questões. Quer dizer, 2/3 a galera erra. Então, se você acertar mais do que 16 questões, acertar 20 para cima, você já vai estar acima da maioria dos candidatos. É isso aí. Então, dê ênfase a essa parte mais básica da matemática. Se você está cru, completamente cru, eu sugiro que você pegue as provas anteriores e estude os exercícios. Faça todas as questões do Enem lá, e lá no canal, como eu falei, tem todas as questões resolvidas. Beleza, pessoal? Vamos falar agora um pouquinho de proporcionalidade, né? Como eu falei, né? Proporcionalidade é aquilo que mais cai no Enem, e com essa aula aqui você já vai garantir aí uma grande quantidade de questões na prova. Uma relação fundamental aí da proporcionalidade é a igualdade entre duas razões, né? Uma proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. A está para B, assim como C está para D, certo? E aí a gente tem ali, ó, aquelas duas propriedades aqui, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou a multiplicação cruzada, famosa, né? Com isso daí, regra de 3, basicamente, a gente resolve uma grande quantidade de questões da prova do Enem de matemática. E aqui embaixo uma outra propriedadezinha que tem nas proporções, que é quando você soma os numeradores e soma os denominadores, a proporção também se mantém. Beleza, pessoal? Agora a gente vai ter aqui a proporção direta, mas antes de falar de proporção direta, eu vou fazer uma pergunta para você que está do outro lado aí e você vai me responder no comentário. Se tiver qualquer dúvida, não hesite aí em perguntar. Manda sua pergunta no comentário, vamos conversar aqui que no final a gente vai voltar, a Tamires vai me dizer aqui as perguntas que mais bombaram para a gente responder aqui, né? É o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, imagina um quadrado, né? Você tem lá o quadrado, você tem o lado do quadrado e tem a área do quadrado, certo? Aí eu te pergunto o seguinte, um quadrado que tem lado, sei lá, lado 2. A área desse quadrado vai ser 2 elevado ao quadrado, que dá 4, beleza? Agora se eu triplicar a medida do lado, o lado que antes era 2 vai passar a ser 6. Eu tripliquei, certo? E a área desse quadrado? 6 vezes 6 dá 36. Aí eu te pergunto, será que a grandeza lado e a grandeza área são grandezas diretamente proporcionais? Porque se uma cresce, a outra cresce junto, concorda comigo? Então será que são grandezas proporcionais, o lado com a área do quadrado? É claro que não, não é proporcional. Por que não, professor? Se uma cresce, o outro cresce, então deveria ser proporcional. Não, eles têm que crescer na mesma proporção, isso é muito importante. Então se eu tripliquei o lado do quadrado, se a área triplicasse também,
Aí eu teria grandezas diretamente proporcionais, mas não é isso que acontece. Repara que se eu triplicar o lado, ele passa de 2 para 6, multiplicou por 3, mas a área, que antes era 4, vai passar a ser 6 vezes 6, 36, multiplicou por 9. Ou seja, a área do quadrado, como a gente já sabe, ela varia com o quadrado do lado dele. Ou seja, eu não multiplico pelo mesmo número. Se eu multiplicar o lado por 3, a área do quadrado é multiplicada por 9. Portanto, não são grandezas diretamente proporcionais, apesar das duas crescerem ao mesmo tempo. Beleza? Tem que crescer na mesma proporção. É isso que quer dizer a proporção direta ali. Então eu digo que A é proporcional a B quando a razão entre as duas grandezas dão iguais ali a uma constante K, um valor constante. Repara que se eu pegar o lado e a área do quadrado e calcular a razão, nem sempre vai dar ali o valor constante, né? Não vai dar aquele valor K ali constante. E quando eu faço um gráfico dessa situação, repara que se eu pegar esse B aqui, ó, e multiplicar em ambos os lados da igualdade por B, ou seja, pegar o B e levar lá para o outro lado multiplicando, certo? A gente vai ter aquilo que a gente chama de função do primeiro grau, sim ou não? Por isso que o gráfico é uma reta que passa pela origem. Repara que eu tenho um plano cartesiano, no eixo horizontal está a grandeza A, no eixo vertical está a grandeza B, e o gráfico parte da origem, beleza? Esse gráfico aqui, que é uma reta que passa pela origem, é um gráfico que representa uma proporção direta. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando o gráfico delas dá daquela maneira ali. Ou quando a razão entre as duas grandezas dá igual a uma constante K. Tranquilo? Exemplo de proporção direta, né? A gente tem, por exemplo, a vovozinha aí que está fazendo um bolo, e ela, para fazer um bolo, ela usa um óleo, né, uma xícara de óleo, digamos assim, e 5 xícaras de farinha. Se ela quiser fazer 2 bolos, ela vai ter que dobrar a quantidade de ingredientes, é ou não é? Então ela vai usar 2 xícaras de óleo e 10 xícaras de farinha. Repara que ela dobrou os dois ali. E se ela quiser fazer 5 bolos, ela vai ter que quintuplicar aquela quantidade do primeiro bolo. Então ela multiplica por 5 a quantidade de óleo, multiplica por 5 a quantidade de farinha. Daí, quando a gente calcular a razão entre as duas grandezas, a grandeza óleo e a grandeza farinha, repara que o valor é constante, dá igual a 5. Né? 5 dividido por 1. Eu estou calculando ali farinha dividido por óleo, né? Então 5 dividido por 1 dá 5, 10 dividido por 2 dá 5, 25 dividido por 5 dá 5. Sempre deu um valor constante. Isso quer dizer que se eu aumentar a quantidade de óleo, eu aumento a quantidade de farinha na mesma proporção para que o bolo saia com o mesmo gosto. Beleza? Então esse aí é um exemplo de proporção direta. Quando uma grandeza cresce, a outra cresce junto na mesma proporção. Muito importante isso. E a proporção inversa? Olha só. Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma grandeza B quando isso acontece. Olha só, quando a multiplicação, o produto das duas grandezas dá igual a um valor K constante. Ou seja, quando uma grandeza A cresce, a grandeza B decresce na mesma proporção. E vice-versa. Se a grandeza A decrescer, a grandeza B vai crescer na mesma proporção. Por exemplo, se eu multiplicasse a grandeza A ali por 2, eu teria que fazer o que com a grandeza B? É isso aí, dividir por 2. Beleza? Então, quando uma cresce, a outra decresce sempre na mesma proporção. Isso quer dizer, isso significa a proporção inversa. E se eu quiser fazer um gráfico disso, repara que se eu pegar esse B aqui que está multiplicando, dividir em ambos os lados da igualdade por B, esse B passa dividindo lá para o outro lado, certo? E a gente tem ali um valor constante dividido por um valor que está variando, certo? E isso aí representa a equação de uma hipérbole. Esse gráfico aqui é o ramo de uma hipérbole, que é desenhado no primeiro quadrante, tá? A professora tem que saber tudo isso. Olha só, o gráfico da hipérbole, da grandeza inversamente proporcional, não é tão importante você saber assim. Agora, o da grandeza diretamente proporcional, esse daqui, eu já resolvi questões utilizando esse conhecimento. Então é importante. Agora, hipérbole não é uma coisa que caia no Enem, beleza? Mas é só para você saber, né, que a representação gráfica disso é o ramo de uma hipérbole. Tranquilo? Exemplo. Imagina agora aqui que eu tenho um certo número de vovós e eu tenho um determinado tempo para fazer esses bolos aí, né? Aí você imagina lá, para fazer 3 bolos, repara que a quantidade de bolos permanece ali a mesma, né? Se eu usar uma vovó apenas, esse bolo vai ser feito em 6 horas, beleza? Agora perceba que se eu dobrar a quantidade de vovós, multipliquei por 2, o que aconteceu aqui com o tempo?
Se eu aumentar o número de vovós que usam a mesma força de trabalho, o tempo vai diminuir. Então, aumenta o número de vovós, diminui o tempo, na mesma proporção. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O número de vovós necessários para fazer o bolo e o tempo necessário para que aquele bolo fique pronto. Beleza? São grandezas inversamente proporcionais. E aqui, novamente, ó, se eu quintuplicar o número de vovós, ou seja, antes eu usava uma vovó apenas, agora eu uso 5, repara que o tempo ele é dividido por 5. 6 dividido por 5 é igual a 1,2. Então, eu multipliquei por 5 a quantidade de vovós, dividi por 5 a quantidade de tempo necessária. Então, um variou crescendo, o outro variou decrescendo, mas na mesma proporção. Beleza? Repara que se eu multiplicar as duas grandezas, ó, se eu pegar o número de vovós e multiplicar pelo tempo, repara que dá 6. 1 vezes 6 dá 6, 2 vezes 3 aqui dá 6, 5 vezes 1,2 dá 6 também. O produto das duas grandezas tem que dar igual a 6, tem que dar um valor constante, beleza? Isso significa grandezas inversamente proporcionais. Tranquilão, né? Muito fácil e muito simples. Vamos resolver agora então aqui algumas questõezinhas do Enem que são muito importantes da gente saber, que você vai perceber que o Enem muitas vezes nem cobra cálculo, né? Como eu falei aqui, matemática ela não é só cálculo. Matemática tem muito a ver com o seu raciocínio, com o que você pensa, o que você reflete e o que você entende dos conceitos que eu apresentei aqui. Beleza? Olha só. Nessa questão, por exemplo, é uma questão do Enem de 2011. Vamos ler junto comigo aqui, ó. Questão 178. A resistência das vigas de dado comprimento é diretamente proporcional, repara que é diretamente proporcional, à largura B e ao quadrado da altura D, conforme essa figura aí. A constante de proporcionalidade K, sempre tem que ter uma constante de proporcionalidade, varia de acordo com o material utilizado na sua construção. Considerando-se o S como a resistência, a representação algébrica que exprime essa relação é qual? Será que é a letra A, B, C, D ou é a letra E? Analisa aí para mim, coloca nos comentários, né, que a gente agora vai vir com a solução. Você acha que vai dar a letra A, B, C, D ou a letra E? Tem como colocar a questão aí na tela? Já tá? Beleza, então. A questão está aí para vocês analisarem. Coloca aí nos comentários para mim se você acha que é letra A, B, C, D ou letra E. Vamos analisar comigo aqui? Olha só. Está falando que a resistência é diretamente proporcional à largura B. Se são diretamente proporcionais, se eu calcular a razão entre as duas grandezas, isso vai dar exatamente aquele valor K, a constante, beleza? Então, se eu fizer S, que é a resistência, e dividir pela largura B, isso vai dar um valor constante. E se eu pegar a resistência S e dividir pela altura D, isso também dá um valor constante, porque são diretamente proporcionais, beleza? Aí vai acontecer o seguinte, como as duas grandezas ali são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar, no caso, eu vou calcular o S dividido por B vezes D ao quadrado, porque repara que ele é proporcional ao quadrado da altura D, beleza? Então vai ficar S dividido por B vezes D ao quadrado, concorda comigo? E tudo isso igual a K. Acho que pode tirar agora para eu voltar aqui. Só para o pessoal ver o que eu estou falando. Todo mundo compreendeu? A resistência S é diretamente proporcional à largura B e ao quadrado da altura D. Então eu vou fazer S dividido por B vezes D ao quadrado, e isso tem que ser igual à constante K. Beleza? Agora perceba que se eu pegar esse denominador aí, que é o B vezes D ao quadrado, e passar para o outro lado da igualdade, certo? Ou seja, se eu multiplicar em ambos os lados por B vezes D ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou ter exatamente o que está descrito aqui, ó, na letra C. Olha só, S vai ter que ser igual a K, que é a constante de proporcionalidade, multiplicada por B, multiplicado por D ao quadrado. E dessa forma eu tenho a minha resposta ali, que vai ser o quê? A letra C de caraca! Compreendi a solução e vou junto com o Rafael Procópio. Olha só, rumo ao seu sucesso. Repara que eu não fiz nenhum cálculo. Eu apenas teria que saber aqui a definição de grandezas diretamente proporcionais, como eu expliquei para vocês aqui mais cedo. É ou não é? Beleza? Compartilhou aí com todo mundo já? Eu vou fazer mais duas questões. Essa é a hora de você compartilhar para a gente bombar aqui o nosso aulão, deixar aquele seu like, o seu coraçãozinho. Eu quero ver um monte de coraçãozinho voando, de like voando, porque isso ajuda o professor aqui a ficar mais motivado também. Beleza, pessoal? Então, olha só. Fizemos a nossa primeira questão, vamos para a segunda.
Já compartilhou aí? Vamos lá. Essa segunda questão é uma questão do Enem de 2010, né? Vai botar lá na tela aí, tela cheia? Vamos lá então. Questão do Enem de 2010, vamos ler. É a questão 144 da prova azul, olha só. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. Antes da gente começar aqui, eu vou dar uma dica fantástica para você, olha só. Eu posso, quando eu tiver uma questão que tem um enunciado muito longo, eu posso pular direto para o comando da questão, que é o último parágrafo. É o que vai te dizer o que você tem que fazer, né? Então, se a gente pular aqui para o último parágrafo e ler o que está pedindo, muitas vezes a gente não precisa nem ler todo o outro enunciado. E caso precise, a gente já vai ler aquela primeira parte sabendo que informação que a gente está procurando, beleza? Mas olha só, se eu ler diretamente o comando aqui, ó, seria: as figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre a resistência R e o comprimento L, a resistência R e a área da seção transversal A, e entre o comprimento L e a área da seção transversal A, são respectivamente o quê? Ou seja, eu já sei o que ele quer que eu faça na questão. Eu não precisaria ler todo o restante. Ele quer saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Mas, professor, eu preciso ler a questão toda. Beleza, então, vamos ler lá, olha só. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre o quê? Olha só, a resistência R e o comprimento L, dada a mesma área, a mesma seção transversal A, resistência R e área da seção transversal A, dado o mesmo comprimento L, então tem proporcionalidade aí também, e comprimento L e área da seção transversal A, dada a mesma resistência R. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando essas figuras que estão aparecendo aí na sua tela. Agora perceba, vamos resolver agora aqui comigo e saber se são grandezas direta ou inversamente proporcionais. Volta aqui para mim então agora. Repara o seguinte comigo, na primeira figura, ou melhor, vamos botar a questão de novo, porque eles vão ter que olhar a figura, né? Na primeira figura, repara aqui, ó, mais do lado esquerdo da sua tela, que você tem a resistência R e o comprimento L, né? Repara que da primeira figura para a segunda, né, da de cima para de baixo ali, a resistência R, ela duplicou, ela dobrou de tamanho. E o que aconteceu com o comprimento L? Dobrou também, multiplicou por 2. Isso quer dizer que se eu multipliquei um por 2 e multipliquei o outro por 2 também, os dois cresceram na mesma proporção, então são grandezas diretamente proporcionais. É ou não é? Logo, eu já consigo eliminar aqui, ó, a letra D e a letra E. Tranquilo? A minha dúvida é entre A, B ou C. Vamos agora ver aquela figura do meio ali, ó, que é fios de mesmo material ali na figura do meio. Repara que eu tenho ali, ó, a área da seção transversal. Ela dobrou de tamanho, né? Repara que foi de A para 2A, ou seja, dobrei a área da seção transversal. E o que aconteceu com a resistência R? Repara que ao dobrar a área da seção transversal, a resistência R é dividida por 2. Ela fica reduzida à metade. Então, se eu dobro um cresceu, e o outro reduziu na mesma proporção, multipliquei por 2, e o outro reduziu na mesma proporção, repara que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E dessa forma, você percebe que eu já consigo eliminar a letra A e a letra B, e sobra só o quê? Sobra a letra C. A letra C é a resposta. C de caraca, Rafael Procópio vai me levar ao meu sucesso em matemática, Catraca Livre vai me levar ao meu sucesso, e você está compreendendo tudo agora de grandezas diretamente, inversamente proporcionais, enfim, do que mais cai na prova do Enem. Tranquilo? C de Catraca Livre, é isso aí. Ó. Letra C de Catraca Livre. Então essa questão do Enem também você percebeu que eu não precisei usar cálculos, certo? Eu só resolvi utilizando ali a minha percepção e o que eu já sei de conceitos, beleza? Vamos para a nossa próxima questão aqui. Essa questão é uma questão do Enem PPL de 2015. Professor, o que é PPL? Pessoas privadas de liberdade, que as pessoas também usam para fazer uma segunda aplicação, caso tenha havido algum problema na primeira. O Enem fala que a prova do PPL tem o mesmo grau de dificuldade e tudo mais, mas eu, ao resolver as questões do PPL anteriores, eu percebo, pelo menos na minha percepção, que o PPL é um pouquinho mais fácil. Mas é uma boa fonte aí para você treinar questões que muitas vezes são inéditas
para as outras pessoas, beleza? Então, muita gente não conhece a prova do Enem PPL, mas ela existe e é uma boa fonte para você fazer como simulado. Simular as condições da prova é essencial para você se dar bem, beleza? Então vamos ver essa questão agora aqui, ó. É a questão 162 da prova azul do Enem PPL 2015, olha só. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Caraca, professor, buguei. Tô bugado, não consigo resolver. Muita calma nessa hora, galera. Olha só. Essa questão tem um montão de informação numérica e você percebe que ela te dá ali várias informações, número de funcionários, a quantidade de camisetas, enfim, né? E o tempo, né? Ela te dá 3 informações, 3 grandezas básicas ali. Se você for resolver essa questão aí na marra, na mão, isso daria uma regra de 3 composta, né? Porém, o que a gente vai fazer aqui é usar um macetinho para resolver essa questão que não precisa de cálculo. Você resolve essa questão aí por bom senso, né? Não precisa nem fazer cálculo de nada, nem saber conceito de nada. Porque olha só, repara comigo, ó, a pergunta feita é qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda. Então esses funcionários antes trabalhavam 6 horas por dia, que é uma carga de trabalho tranquila, né? 6 horas, belezinha, muita gente trabalha 6 horas por dia. Agora repara comigo as alternativas. Ele quer a carga horária diária dos trabalhadores. Você acha que na letra E, por exemplo, você acha que alguém conseguiria trabalhar 24 horas todo santo dia? Não dá, né? Como é que a pessoa vai descansar? Vai descansar em qual momento? Vai dormir quando? Né? Então é uma questão é uma alternativa completamente fora da realidade. Ninguém trabalha 24 horas todos os dias. Na letra D, 16 horas. Também está muito fora da realidade. O normal da pessoa trabalhar aí diariamente é entre 8, sei lá, até 10 horas por dia. Né? Agora, 16 horas é muita coisa. Está meio fora da realidade também. A pessoa ia ter pouquíssimo tempo para poder voltar a se deslocar para casa, dormir, enfim, fazer outras coisas de lazer. Então 16 horas está meio fora de quesito também, né? A letra A, será que uma empresa contrataria milhares de funcionários para trabalhar 1 hora e 30 minutos? Duvido, duvido. Será que uma empresa contrataria alguém para trabalhar 2 horas e 15 minutos? Duvido também, né? Eu acho que ela iria preferir aumentar a carga horária dos trabalhadores para que proporcionalmente fosse mais vantajoso para ela. Então você repara que a única alternativa aqui que tem uma resposta condizente, né, com a realidade, que não está fora da realidade, é a resposta da letra C de catraca livre, de caraca, o catraca vai me levar ao meu sucesso em matemática. Repara que a questão, se você for resolver no braço, você resolve, você leva um monte de minutos aí, vai gastar um tempão resolvendo, quando você poderia fazer apenas utilizando o seu bom senso. É muito importante quando você tem essa percepção que você economiza um tempão. E como eu falei aqui, falo de novo, o Enem é tempo. Né? Você precisa de tempo para poder fazer todas as questões lá, novamente, dando as dicas essenciais aqui para você resolver questões do Enem. Né? Ao pegar a prova do Enem, você vai lá analisar a primeira questão, que é a questão 136 de matemática. Né? Se na primeira questão você já bugar, não conseguir resolver, o que você vai fazer? Você vai ficar martelando aquela questão ali até terminar o teu tempo? É claro que não. Você marca aquela questão e pula para a próxima. Aí você vai analisar a próxima. Conseguiu resolver? Beleza. Vai para outra. Não conseguiu? Pula. Né? Não fique perdendo tempo nessas questões. Porque o que pode acontecer é que você vai perder muito tempo e aí chega na metade da prova, teu tempo já está reduzido e você vai começar a querer chutar as questões. E aí você imagina você chutando questões fáceis que você acertaria de maneira assim, normal, né? Você vai acabar chutando, vai acabar errando, e aí de repente você acerta uma questão muito difícil e erra uma questão muito fácil porque você chutou, e a sua nota vai ficar prejudicada por causa disso. Portanto, ao pegar a prova de matemática, você não precisa resolver na sequência que ela foi dada para você. Você pode pular questões, nada te impede de pular. Aí você faz as fáceis primeiro, fáceis para você. As que você acha que consegue fazer, mas teria algum trabalhinho, você deixa para depois.
Aí após resolver as fáceis, você vai para as médias, né, que você acha que sabe resolver. Ao terminar de fazer as médias, aí sim, sobrou tempo, beleza, vai para a questão difícil, que você vai perder tempo nela. E aí você tenta resolver lá essas questões, porque é menos prejudicial você errar questões difíceis do que você errar questões fáceis. Dê ênfase às questões mais fáceis do Enem. É isso aí. E na prova de matemática tem muita. Lá no meu canal, inclusive, quando terminou o Enem de 2015, o de 2014 e o de 2015, eu lancei uma aula ao vivo que foi 17 questões mais fáceis do Enem, que você resolve, ó, na brincadeira, assim, brincando, tranquilão. Então assiste lá que eu tenho certeza que você vai gostar desses aulões aí, né? Porque tem várias outras dicas. Inclusive lá no canal Matemática Rio, na semana do Enem, né, eu vou depois mandar a matéria para o Catraca aqui, o Catraca vai ajudar a divulgar mais um pouquinho, a gente vai ter uma semana inteira de aulões ao vivo todo santo dia para te ajudar a mandar bem no Enem, a detonar nessa prova que é muito importante, é o seu futuro que está em jogo, o seu futuro profissional. Enfim, se você tem um sonho de entrar na universidade, vamos comigo, vamos com o Catraca Livre, vamos com todo mundo. O Catraca está fazendo um monte de aulão ao vivo aqui, um monte de evento bacana para ajudar você. Então, mesmo terminando esse nosso aulão, o vídeo vai ficar gravado, você pode continuar compartilhando, você pode continuar dando seu like e você pode ir lá curtir também o canal Matemática Rio, no YouTube, youtube.com/matemática-rio. Lá tem 1.200 vídeos gratuitos para você, é uma videoteca sensacional. Eu agradeço a oportunidade que o Catraca Livre ofereceu e como eu sempre falo no meu canal, vamos juntos, você não está sozinho, eu estou contigo, a gente se vê nas próximas transmissões e agora eu vou ver a galera, o que a galera anda perguntando por aí, né? Vamos ver o que a Tamires tem reservado para mim. A galera curtiu bastante aqui, estava interagindo com as perguntas. Que bom, fico muito feliz em saber que a galera curtiu. E deixa eu só aqui aprontar, pegar os nossos prints. Muitos elogios também. Camila Oliveira, melhor professor de matemática do Brasil. Obrigado, Camila. Né? Adorei as dicas. A Fernanda Araújo aqui estava interagindo também, falando que ela achava se era C, se era D. Obrigado, Fernanda. Super Valeu. Legal. Tem uma pergunta aqui. Só um minuto, vamos achá-la. Que, aliás, você até respondeu. Mas a gente reforça. Assim. Eu só queria direitinho pegar o nome da pessoa. Não era Lívia. Enfim, que era a questão, se você faz primeiro as mais difíceis, as mais fáceis, deixa as difíceis para depois, né? Então, acho que o Rafael já meio que falou, né? Porque, como eu falei, né, o Enem ele trabalha com TRI. Então você tem que acertar o máximo de fácil possível. Se você não conseguir resolver uma questão, travar, pula para a próxima e resolve. Não é bom arriscar nas mais difíceis e perder tempo. Deixa difícil para o final. Não perca, você não pode, é um pecado você falar em perder tempo no Enem. Não perca tempo. Vai direto nas questões fáceis. Tá, mas não é que elas valem mais pontos, não? Acaba valendo mais, porque como eu falei, o Enem ele trabalha com a coerência. Então, se você acertar muitas questões difíceis e as fáceis, a sua nota não vai ser tão alta quanto a de alguém que acertou a mesma quantidade de fácil e errou as difíceis. Tá. Quem acerta muita questão fácil fica com a nota mais alta do que quem acerta muita questão difícil, mesmo tendo o mesmo número de acerto. Porque o cara que acertou as fáceis teve mais coerência na resposta. Exato. Né? Entendi. E a sua nota no Enem interfere nas outras disciplinas também, né? Não, tem a nota de matemática, porque a nota sai individual, né, em cada disciplina. Aí depende da faculdade que a pessoa quiser. Se a pessoa quiser entrar em engenharia, por exemplo, a prova de matemática vai ter maior peso, possivelmente. Aí depende de cada universidade. Aí já não é o caso do Enem. A universidade que decide lá. É isso aí, galera. Tá, ela fez uma pergunta sobre geométrica plana. Geometria plana, Geometria não sei plana. se está escrito... tava um errinho aqui. Geometria plana, se isso cai sim. ou não? Certamente cai, galera. E geometria plana, como eu mostrei aqui no slide, é uma das matérias que mais caem. Você tem que pegar aí os quadriláteros, estudar as áreas, os triângulos, saber calcular a área do quadrado, do trapézio, né, do triângulo retângulo, enfim, né? Saber calcular área, perímetro, entender essas coisas básicas de geometria plana é essencial na prova do Enem também. Agora, se você está na reta final dos estudos e não sabe nada de geometria plana, eu diria para você se concentrar na parte que eu expliquei aqui, de grandezas proporcionais, escala, porcentagem, porque isso é o que mais cai no Enem e é uma matéria que não é das mais difíceis. Tem questões difíceis sim,
mas você consegue acertar, ter um maior rendimento nesse tipo de questão aí, beleza? Mas geometria também cai bastante e é importante saber calcular a área dessas figuras planas aí que eu falei. Tá. E qual a sua dica, assim, quando a gente começa a estudar matemática? Se já no início do ano, se eu deixo para o segundo semestre? O quanto antes. Porque, como eu falei, a matemática ela é um edifício que você está construindo. Então não adianta você começar a querer estudar para o Enem um mês antes do Enem, ou em junho, porque você vai ter pouco tempo, você tem que estudar a base primeiro. Pega livro do 6º ano, do 7º, do 8º, do 9º, do ensino fundamental mesmo, e começa a resolver as questões. Né? Analisa a conceituação, resolve as questões e vê onde está a sua falha. O importante é identificar a falha para você depois tentar corrigir essa falha da matemática básica, porque aí você vai seguir lá no seu conhecimento sequencial como a matemática exige. Né? Então, assim, o quanto antes. Acabou o Enem. Se você por acaso for mal na prova, não conseguir a nota que você queria, começa a estudar o quanto antes. Assim, começa a estudar no próprio mês de novembro. Você começa a estudar, que é o melhor que você tem a fazer. Isso é dica, fica a dica aí. E não só questões ali do livro, questões antigas do próprio Enem, né? De edições passadas da prova. Resolver outras provas do Enem é essencial, porque você pode usar isso como um simulado. Recria na sua casa aí as mesmas condições que você teria na prova do Enem, né? Não usa calculadora, não usa nada, pega a sua prova, se concentra, né? Pega a prova do Enem, cronometra lá, bota um relógio para rodar e começa a resolver as questões. E o Enem, assim, a gente já tem o Enem no formato que é hoje, desde 2009. Então tem provas de 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, e tem os Enems PPLs, e tem ainda, por exemplo, em 2014, uma terceira aplicação. Tem um monte de prova para você fazer, né? Como simulado. Eu sugiro que você treine as questões, porque estamos na reta final, e nessa reta final é importante você conhecer, assim, porque não adianta a gente ir para uma batalha, que é uma batalha, você contra o Enem ali, né? Sem conhecer o meu adversário. Né? Eu vou perder essa batalha se eu não conhecer. Agora, quando você vai já conhecendo o que você vai enfrentar, você tem muito mais vantagem, muito mais chance de se dar bem na prova. Portanto, é bom você resolver questões anteriores do Enem, sim. Bacana. A gente vamos encerrar aqui com as perguntas, mas eu queria chamar a atenção para um comentário do Fábio Rodrigues, que eu acho que é interessante para a gente, até para você também, que ele perguntou como faz para projetar a imagem no notebook dele, que ele curtiu isso e quer dar aulas desse jeito, com esse formato. Então é bacana a gente ter inspirado você, bom Fábio. Saber que os professores estão assistindo a gente, né? Eu acho muito legal falar com os professores e acho que o meu trabalho aqui também é de fazer isso se multiplicar para mais pessoas. Então, quanto mais professores estiverem assistindo, compartilharem, melhor para a gente, melhor para o Catraca Livre. A gente vai ampliar a nossa voz. Cada sala de aula, um view, uma visualização. Essa ideia, disseminarem essa ideia cada vez mais. É sensacional. Cada visualização numa sala de aula multiplica por 40 alunos, né? Então, a nossa palavra vai muito mais longe. Então, para o professor utilizar essas coisas aí, aqui na minha apresentação, por exemplo, eu usei o PowerPoint. Mas no meu canal eu uso, eu gravo a tela do computador, né, e resolvo com uma mesa digitalizadora. Aqui, como foi mais uma aula expositiva, de eu falando para vocês e dando dicas, eu não resolvi nenhum cálculo, a gente foi só na fala mesmo, né. Mas no meu canal lá você vai acessar o Matemática Rio, você vai ver como é que eu uso as tecnologias. E se tiver qualquer dúvida, entra lá na minha página, manda para minha pergunta, que eu estou sempre respondendo a dúvida da galera aí que tem vontade de fazer vídeo, enfim, de dar aula dessa forma também. É isso aí, gente. Muito bacana, tem inspirado professores e alunos também. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. A aula foi super legal, super, né? O professor tá suando aqui mesmo. Eu saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo, falei, caraca, eu não saí do Rio, tô indo no Rio ainda. Tá muito quente aqui. Vai tomar uma aguinha agora, dar uma refrescada. Então até a próxima aula. Semana que vem a gente está aqui de volta. E curtam aí os links todos que a gente compartilhou, as nossas brincadeiras todas aí nos comentários. E não esquece de ir lá, se inscreve no canal do professor e acompanha aí, que vocês vão, como que é? Arrasar, detonar. Fazer. Vai chegar lá e falar, caraca, agora eu tô detonando no Enem. Graças ao Catraca, ao Rafael Procópio, vamos juntos. Tragam comentários depois, né? Depois da prova. O vídeo vai ficar aí, quando acabarem a prova. Quando acabar a prova, eu vou entrar ao vivo também, vou comentar a prova. Depois, na semana após o Enem, eu vou ter aulão também lá no meu canal. Tem o feedback, até das questões. Pô, professor, saiu isso e tal. Eu tô sempre lá disponível, sempre com um sorriso no rosto. Para você. Pode não ser o sorriso mais bonito do mundo, mas tá lá. Tá certo. Então, tchau, Obrigado. tchau, gente. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau, tchau.